pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Para hoje eu escolhi um texto que fala de 30 anos, né? 30 anos da Guerra do Golfo. Meu nome é Marcelo Corrêa e estamos aqui pelo Singular Ângulo para mais um papo. Joia? Postei esse texto no dia 2 de agosto. Então tá lá no nosso Facebook e óbvio, fiquem à vontade para enviar lá os seus comentários, sugestões e tudo mais. Essa guerra foi muito importante. Eu acredito que nós agora, em meio à pandemia, essas indecisões todas, né, essa grande dúvida que ronda aí pelo mundo de como superar tudo isso, acabou meio que ofuscando esse que foi um grande evento. Então vamos lá. Bom, a guerra em si foi de 2 de agosto a 28 de fevereiro. Então, em 2 de agosto de 1990, as tropas que na época era falado como ditador Saddam Hussein, né, que comandava o Iraque, ocuparam o Kuwait. Né? As tropas do Iraque, comandadas pelo Saddam, ocuparam o Kuwait, um minúsculo país ao sul do Iraque. Minúsculo, porém estratégico. Né? Por quê? Porque o Iraque ele tem um acesso muito restrito ao litoral, ao Golfo Pérsico, e tomando o Kuwait, o país então passava a ter um amplo litoral. Não tão amplo assim, mas comparado com a realidade, seria algo bem interessante para o país. Bom, então, como eu disse, o Saddam ele era apresentado como o ditador que tinha acabado de invadir o Kuwait. E por isso, o governo americano, o governo do George Bush, né, determinava a sua retirada imediata, determinava a libertação do Kuwait. Bom, agora, é bom lembrar que o agora ditador Saddam Hussein, até pouquíssimo tempo, era um aliado. E isso, bom lembrar. Tá? Em 1979, o Irã, país que tem uma rivalidade histórica com o Iraque, passou por uma revolução islâmica. O Irã se tornava uma república islâmica, deixava de ser uma monarquia, se tornava uma república islâmica como conhecemos até os dias de hoje. E a revolução foi comandada pelo Ayatollah Khomeini, né? E que este, quando chegou ao poder, rompeu as relações com os Estados Unidos. Disse Khomeini que os americanos nunca mais veriam uma gota do petróleo persa, do petróleo iraniano, e nunca mais viu o mesmo. Isso, até hoje, é algo que os americanos não aceitam, sobretudo os republicanos, como o próprio Trump. Não aceitam o quê? O fato do Irã ter rompido com os americanos. Os americanos usam a possibilidade de um rompimento de relações diplomáticas, comerciais, né, como uma verdadeira arma. Né? E o que aconteceu foi o contrário. O Irã rompeu, como Cuba também rompeu com os Estados Unidos. Não é? Então, era vital derrubar o Khomeini, derrubar essa República Islâmica que nascia com a Revolução de 79. Né? E também porque o Khomeini foi uma das figuras mais importantes aí do século XX. Era aquela fase que nós já vimos em outras conversas nossas, a fase do mundo bipolar, o mundo nas mãos de duas superpotências. Então, na lógica das duas superpotências, se eu estou do lado americano e eu estou rompendo nesse instante, eu tenho que ir para o lado soviético. Né? Se eu faço parte do bloco soviético, numa situação de ruptura, eu devo ir para o lado americano. E o Khomeini mostrou o quê? Que a bipolaridade, de fato, era uma invenção americana e soviética. Era muito interessante que o mundo entendesse, né, que só existiam essas duas superpotências, dois caminhos a seguir. E ele rompe com os Estados Unidos e não segue o modelo soviético. Então ele foi uma figura importante nesse sentido, né? Ele deu uma balançada, né, na chamada bipolaridade. Ele levantou essa dúvida sobre a existência, de fato, de um mundo bipolar. E algo inédito aconteceu. O Iraque, que tinha uma relação histórica com a União Soviética, passa a ter o apoio também americano e que levou o jovem Saddam Hussein ao poder. Ele não chegaria ao poder pelo voto no Iraque. Por que não? Porque ele era da minoria
sunita em um país de maioria muçulmana xiita. Mas ele chegou ao poder com o apoio americano, né? O apoio soviético é mais antigo, e com o apoio dos dois ele chegou ao poder com a missão, simples missão de matar o Khomeini. Começava em 1980 a guerra Irã-Iraque. E praticamente o Iraque teve o apoio de todas as potências e até mesmo o apoio brasileiro. Sim, bom lembrar. Olha aqui, ó. Este é o chamado Passat Iraque, fabricado aqui em São Bernardo do Campo. Um acordo entre o Brasil, o governo brasileiro, a Petrobras e o Saddam Hussein. Um acordo muito simples. Esse foi o carro escolhido pelo Iraque. Nós adaptamos o carro à realidade do Iraque, realidade climática do Iraque. Por exemplo, esse carro era fabricado para o mercado brasileiro sem ar-condicionado, para o mercado iraquiano com um potente ar-condicionado. Então nós aqui preparamos o carro para as condições, né, do Iraque. E qual foi o acordo? Na proporção dos carros, no valor, óbvio, proporcional aos carros, através da Petrobras nós iríamos receber o petróleo, né? E esse acordo vigorou por alguns anos. Inclusive, muitos trabalhadores aqui de São Bernardo foram enviados para o Iraque, porque a Volkswagen precisava, óbvio, comercializar o carro e também oferecer garantias, revisões, manutenções, etc., feita com trabalhadores aqui de São Bernardo do Campo. Então vamos entender o Saddam Hussein como um grande aliado para o qual algumas construtoras brasileiras trabalharam, né? Nós vendemos munições, nós vendemos parte de armamento, né? Já que temos uma indústria bélica não tão poderosa, mas temos sim, né? E então é importante lembrar que o Saddam era aliado dos americanos, dos franceses, dos ingleses. Ele tinha uma missão: destruir a República Islâmica. A guerra Irã-Iraque se estendeu de 80 a 88, né? E praticamente a guerra acabou empatada, né? Nenhum metro de território Saddam ganhou. E por que a guerra acabou? Porque o Khomeini em si perdeu sua importância. Perdeu sua importância porque em 88 ele já estava com a saúde muito debilitada, morre no ano seguinte devido a um câncer que, né, por metástase e tal, acabou acometendo aí praticamente o corpo todo. E porque nessa época, em 88, 89, a bipolaridade já estava com seus dias contados. Logo caía o Muro de Berlim, né? Logo a própria União Soviética viria a desaparecer. Então, o Saddam foi utilizado por quase uma década para um certo fim que ele não alcançou e foi posteriormente abandonado. Aí ele resolve ocupar o Kuwait, não é? Por quê? Bom, se eu fui usado por quase uma década, se 500 mil de árabes iraquianos morreram na guerra, o país destruído, né? Eu preciso de algo em troca. O Kuwait, um país pequeno, né, sem a menor condição de evitar essa ocupação. A ocupação foi em pouquíssimos dias. E aí vem o governo americano exigindo a libertação do Kuwait. Aí o Saddam passa a ser tratado como um ditador, né? Tivemos... Bom, aqui era muito importante criar a imagem do Saddam, né, como um ditador. Além de ditador, né, dos crimes contra a humanidade, também crimes ambientais, né? E inúmeras fotos, né, circularam pelos jornais e hoje sabemos que boa parte dessas fotos eram montagens, eram fotos de outros momentos, né? De fato houve derramamento de petróleo, só que no Golfo, evidente, só que muitas daquelas fotos com pássaros, né, completamente tomados pelo óleo, nem sequer eram do Golfo. Aquelas espécies não migram, não passam por aquela região naquela época, né? Então com certeza usaram dessa desinformação para construir essa imagem, né? Saddam como um elemento aí que deveria ser de fato eliminado. Bom, temos aqui algo bem interessante. Vamos lembrar que os soldados do Saddam Hussein, eles ocuparam o Kuwait no dia 2 de agosto, certo? 2 de agosto de 90.
os soldados americanos chegaram só em janeiro de 91, praticamente 6 meses. Né? 6 meses que o governo americano estava anunciando para o mundo inteiro que iria atacar um aliado soviético. Porque, historicamente, o Iraque tem uma aliança com a União Soviética muito mais antiga. Esse apoio que recebeu dos Estados Unidos foi algo, né, ali muito pontual, para que o Saddam fizesse a sua parte, matar o Khomeini. Mas na história, né, você tem o quê? O Irã tinha o apoio americano e o Iraque o apoio soviético. Aí, com a Revolução, que o Irã rompe com os Estados Unidos. E aí, qual a lógica geopolítica do momento? Todos apoiando o Iraque, todos apoiando o Iraque do Saddam Hussein para destruir um inimigo em comum, o Ayatollah Khomeini, aquele que questionou a bipolaridade. Bom, mas agora em 1990, que os americanos estavam dando, qual recado eles estavam dando? Nós vamos atacar o Iraque, que todo mundo sabe que é aliado soviético. Tá? A União Soviética, Mikhail Gorbachev, o último líder soviético, não fez absolutamente nada. Nada para defender o seu aliado. Então, em outras palavras, o governo americano estava anunciando para o mundo todo que nós vencemos a Guerra Fria. A União Soviética já não faz parte do jogo geopolítico. Né? E assim foram 6 meses. Né? A ONU acabou aprovando o envio de tropas e, tá vendo? É importante isso. A própria União Soviética poderia vetar o envio de tropas no Conselho de Segurança, mas o país, já muito enfraquecido, não fez. Então, em janeiro de 91, as tropas americanas chegaram, libertaram o Kuwait, praticamente sem disparar um tiro, né? E, na sequência, atacaram o Iraque. E repórteres estavam em Bagdá, não é, capital do Iraque, aproximadamente 40, 50 repórteres. Mas só um repórter, o americano Peter Arnett, tinha um celular via satélite. Lembrando que estamos falando de 91, não existiam celulares como conhecemos hoje. E ele pôde transmitir a guerra ao vivo. Né? Inclusive foi a primeira guerra transmitida ao vivo. Lembrando que da Guerra do Vietnã nós temos muitas imagens, né, de altíssima qualidade, mas a transmissão ao vivo se deu pela primeira vez nessa, a chamada, hoje, né, chamada Primeira Guerra do Golfo. O governo americano achou que ele fez pouco, achou que ele deveria ter feito mais, mostrou o que não deveria mostrar, né, mostrou um lado mais humano da guerra, que foi algo contra os interesses americanos, deveria mostrar só a tecnologia, só a bravura, né, e foi um pouco além disso. Né? Bom, como um repórter muito bem conceituado, ganhador do prêmio Pulitzer, chamado Oscar, né, do jornalismo, esteve na Guerra do Vietnã, né, não faria uma cobertura simplesmente para vangloriar aí os Estados Unidos. Né? Mas fez uma cobertura e a CNN, aí, sim, não ele, mas a CNN, fez uma divulgação de imagens com um teor até um tanto cinematográfico, que tinha uma finalidade. Né? A CNN, em geral, está ali de mãos dadas com a Casa Branca. E a finalidade era mostrar para o mundo a vitória americana, não sobre o Saddam Hussein, mas basicamente a vitória no relação do contexto geopolítico, né? Vencemos a Guerra Fria, a União Soviética não faz nada, ela não atua, né? Ela não protege os seus aliados. Bom, e nesse ano, no Natal de 91, o próprio Mikhail Gorbachev, o líder soviético, numa transmissão em cadeia internacional de TV, ele faz a sua renúncia, que de fato foi uma renúncia simbólica, né? Todas as repúblicas já tinham declarado suas independências, mas ele termina a sua fala com a imagem que temos aqui, ó, desejo a vocês tudo de melhor, não era esse o plano era através das reformas políticas, chamadas de glasnost,
reformas econômicas, chamadas de perestroika. A ideia era reerguer o país, mas a pressão internacional foi muito grande, a pressão do lado americano foi muito grande e, com certeza, a Guerra do Golfo foi um dos pontos cruciais para a derrocada da própria União Soviética e a vitória americana, obviamente, nessa corrida bipolar pós-Segunda Guerra. Beleza? Então é isso aí para hoje. E vamos lá através do Facebook, vamos conversando, sugestões, estamos aí. Até mais. Tchau, tchau.